Há muito tempo, em uma densa floresta esquecida pelos homens, existia uma lenda sinistra que assombrava os corações dos que se aventuravam por seus recantos sombrios. Dizia-se que há muitas décadas uma jovem chamada Isadora habitava aquelas terras, vivendo isolada do mundo exterior. Sua beleza era tão extraordinária que atraía olhares de cobiça e inveja. Isadora, porém, guardava um segredo sombrio que a floresta testemunhava em silêncio. Diziam que, em noites de lua cheia, ela se transformava em uma criatura terrível, sedenta por sangue humano. As histórias contavam que aqueles que ousavam cruzar seu caminho na escuridão nunca mais retornavam. Segundo a lenda, Isadora nasceu de um casal de bruxos que viviam também isolados em uma cabana na floresta, mas ao serem atingidos pela fome e a falta de recursos decidiram se alimentar da própria filha. Foi quando descobriram que Isadora não era uma criança comum e tinha algo sobrenatural, ao vê-la transformar-se em uma terrível criatura, que para defender sua própria vida atacou e devorou os próprios pais. Um grupo de jovens aventureiros desafiou os avisos e decidiu explorar os mistérios da Floresta Proibida. Empolgados com a ideia de desvendar a lenda de Isadora, adentraram um emaranhado de árvores sombrias. Em uma noite de lua cheia, quando as sombras se estendiam como dedos fantasmagóricos pela densa floresta, eles se aventuraram pela mata escura, munidos apenas de lanternas e coragem, em busca de uma experiência que jamais esqueceriam. Paulo, Renato, Luana, Viviane e Mário sentiam um misto de adrenalina, medo e euforia. Em determinado ponto da floresta, algumas de suas lanternas começaram a falhar e eles seguiram apenas com as lanternas de 2 dos integrantes funcionando. Luana estava nessa experiência apenas por insistência de seu namorado Paulo. Ela sempre teve pavor de lendas assustadoras e não planejava ir atrás de uma. Paulo e Renato eram os mais empolgados da tal expedição noturna. Eles tinham um perfil no Instagram focado em lendas urbanas, fatos assustadores e terror, e planejavam transmitir ao vivo essa empreitada pela floresta. Viviane e Mário eram um casal amigo que adorava aventuras e também toparam fazer parte desta. À medida que adentravam mais fundo na floresta, os sons familiares da civilização desapareciam, substituídos pelo silêncio opressivo e pelos ruídos misteriosos da natureza noturna. O ar estava impregnado de um cheiro de musgo e terra úmida, e a escuridão ao redor parecia se mover, como se fosse viva. Sons sinistros ecoavam entre as árvores. Os jovens, tomados pela excitação e o medo, avançavam cada vez mais fundo na mata cerrada. Foi quando começaram a ouvir os sussurros. Imediatamente Paulo iniciou a live no perfil dele e Renato. Vozes indistintas sussurravam ao seu redor, parecendo emergir das próprias sombras. As árvores pareciam se contorcer como se tivessem vida própria, e sombras sinistras dançavam entre os troncos retorcidos, até que subitamente, ouviram um grito estridente cortar o silêncio da noite. Um pouco mais adiante, depararam-se com uma clareira iluminada pela luz da lua, onde uma figura pálida e sinistra emergia das sombras. Era Isadora, a lenda viva da floresta, com seus olhos brilhando em um tom vermelho profundo, emanando uma aura de terror. Nenhum deles acreditava no que seus olhos viam. Isadora realmente existia, e estava ali na frente deles. Em meio aos gritos de terror, os amigos correram desesperados pela floresta, sem rumo e sem esperança de encontrar uma saída daquela escuridão interminável. No desespero e susto acabaram se separando. Viviane e Mário correram em uma direção enquanto os outros 3 foram para o lado oposto. Os jovens, petrificados pelo horror, tentavam fugir, mas a floresta parecia conspirar contra eles, transformando-se em um labirinto inescapável. Renato, Paulo e Luana pararam de correr e esconderam-se atrás de uma grande árvore. Tentavam recuperar o fôlego e ver qual era a situação. Paulo continuava com o celular em mãos transmitindo todo o desespero deles para seus seguidores. Olhou para a tela e já haviam mais de 1000 pessoas assistindo. Decidiu contar aos seguidores o que eles tinham visto, mas foi interrompido por Luana, que batia desesperadamente em seu braço apontando em uma direção. Os 3 olharam para onde Luana apontava e viram quando Isadora se aproximava e no que ela tinha se transformado. Seus braços e pernas deram lugar a uma espécie quadrúpede com pés de cavalo, seu longo cabelo sedoso havia sido substituído por uma careca com chifres, sua boca triplicou de tamanho e mostrava ferozes dentes pontiagudos e uma comprida língua bifurcada, além dos terríveis olhos vermelhos luminosos que os observavam. Paralisados de pavor, os 3 apenas observavam a criatura se aproximar lentamente. Foi quando Isadora pulou sobre Renato e o atacou ferozmente,
rasgando sua carne e bebendo seu sangue. Renato não teve a menor chance de defesa, foi tudo muito rápido e inesperado. Paulo e Luana correram com toda a velocidade que conseguiram naquele terreno irregular, tropeçando em galhos e pedras e arranhando-se nas árvores e plantas pelo caminho. Não avistavam mais Isadora e pensaram estar a salvo quando ouviram o barulho de um animal cavalgando depressa em suas direções. O bater dos cascos de cavalo na terra em meio ao silêncio da floresta era assustador e percebiam que estava se aproximando cada vez mais rápido. O casal continuava correndo até que Luana prendeu a perna em um emaranhado de galhos e caiu. Paulo não conseguia soltá-la, estava desesperado. Luana gritava e chorava, seu corpo inteiro tremia de nervoso. Até que a criatura os alcançou e não teve piedade de Luana. Paulo não teve outra opção senão fugir. Ele continuava com seu celular pendurado ao pescoço filmando tudo e os seguidores não sabiam se aquilo era um filme combinado e ensaiado ou se era real. Milhares de comentários explodiam na tela sem parar. Um a um, os amigos foram sendo caçados pela criatura que habitava aqueles bosques sombrios. Num determinado momento a live mostrou que o aparelho de celular era retirado do pescoço de Paulo e na tela apareceu Isadora, já em sua aparência exuberante, com uma feição inocente e sedutora. Os seguidores iam à loucura com esse desfecho, ainda sem saber o que era real, e assim continuaram. Nunca se soube o que aconteceu com Viviane e Mário, perdidos na escuridão daquela noite na floresta. Seus gritos ecoaram por entre as árvores, mas nunca mais foram ouvidos. Apenas as sombras da floresta guardam os segredos daquela terrível noite de terror. Desde então, os moradores próximos à floresta evitam ao máximo adentrar seus domínios durante a noite, temendo cruzar o caminho da terrível Isadora. Embora muitos duvidem da veracidade da lenda, há aqueles que juram ter sentido sua presença sinistra nas sombras da noite, lembrando a todos que o terror ainda caminha entre as árvores daquela floresta esquecida. Em contrapartida, muitos seguidores de Paulo e Renato se sentiram mais empolgados em adentrar a floresta e ver com seus próprios olhos se aquilo tudo foi real, se Isadora era real. E ela continua lá, esperando pacientemente por suas próximas refeições.